As disciplinas de TCC1 e metodologia de pesquisa são essenciais. Elas explicam conteúdos importantíssimos para o aluno de graduação conseguir fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas ainda assim, muitos alunos relatam que continuam se sentindo perdidos porque não sabem como fazer o trabalho de fato, o que escrever na construção do projeto. Então, nesse vídeo, eu quero simplificar a sua vida com um passo a passo dizendo como que você vai fazer a construção desse projeto, o que escrever em cada sessão do trabalho. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora, coordenadora de um comitê de ética em pesquisa e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre escrita acadêmica, sobre formatação ABNT e muito mais. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a aula de hoje. O primeiro passo na elaboração de um TCC é a escolha do tema, que nada mais é do que o assunto que você gostaria de estudar para a construção desse trabalho. E esse tema ele tem que estar relacionado à sua área de formação, relacionado a essa graduação que você está fazendo. Então, você pode pensar nesse tema de acordo com as disciplinas que você cursou, que você mais gostou, ou com as disciplinas que você teve maior facilidade, que você tirava notas melhores. Pode ser também em relação a algum professor que você acha que vai ser um bom orientador, ou também pensar no seu futuro, em qual carreira que você gostaria de seguir dentro dessa área de formação, que pode ser muito útil a gente aproveitar o TCC para já ir estudando mais, se especializando nessa área que a gente vai atuar depois. Então, dentro dessa grande área que você escolheu, você vai escolher uma área menor para ser a sua temática. Então, se você escolher uma disciplina, por exemplo, que você gostou muito, dentro dessa disciplina, qual foi o tema, qual foi o tópico, a aula que você mais gostou, que você mais achou interessante, você pode selecionar essa aula, esse tema, para ser o seu tema de pesquisa. Vou dar o meu exemplo pessoal aqui para ir ilustrando como que faz a construção desse trabalho. Então, eu sou formada em nutrição e durante a minha graduação eu era bolsista de iniciação científica. E a orientadora, a professora que me orientava na iniciação científica e que eu gostava muito, que eu queria que fosse a minha orientadora do TCC, ela era a professora dos ciclos da vida, nutrição nos ciclos da vida, era o nome da disciplina. Então eu sabia que eu queria fazer um tópico relacionado a essa disciplina para ter essa professora como minha orientadora. E dentro da nutrição dos ciclos da vida, a gente tem a nutrição da gestante, do bebê, do escolar, do adolescente, do adulto e do idoso. E eu estava dentro de uma pesquisa que estudava gestantes e crianças. Dentro dessa grande área, a parte que mais me interessava era a nutrição do bebê. Então, eu escolhi a alimentação e nutrição do bebê como o meu tema de pesquisa no TCC. No passo 2, você vai lapidar esse tema que você escolheu em um problema de pesquisa que vai definir exatamente o que você quer fazer no seu trabalho. Então, o problema de pesquisa, ele é a espinha dorsal, ele é a base de tudo. Todas as outras seções do seu trabalho, desde referencial teórico, justificativa, objetivos, depois resultados, conclusão, discussão, a metodologia do trabalho, tudo vai ser desenhado, vai ser construído para responder a esse problema de pesquisa. Então, na lapidação, na construção de um problema de pesquisa bem feito, que vai facilitar depois o restante do seu trabalho, um elemento essencial é a clareza. Esse problema de pesquisa ele tem que estar muito bem delimitado. E para ele estar bem delimitado, você tem que ser capaz de responder a questões como quem exatamente é a população de estudo, quais são as características dessa população, sexo, idade, características, em qual local que vai ser realizada essa pesquisa. Então, essas pessoas elas vão ser recrutadas em um hospital, conforme região de domicílio, vão ser populações representantes de cidades, estados, países. Vai ser uma população que tem uma característica especial, como, por exemplo, uma patologia. Qual o recorte de tempo desse estudo também? Então, é uma pesquisa que vai se dar no passado, você vai coletar dados de coisas que já aconteceram, ou uma pesquisa prospectiva, uma pesquisa transversal, que vai fazer um recorte daquele momento. Ela vai se dar num período de anos ou de meses. Todas essas características a gente vai
avaliando para ver se esse problema de pesquisa está bem delimitado. Claro que eu tenho um viés mais de pesquisa com seres humanos, mas você vai ter que adaptar essas perguntas para caso você tenha uma pesquisa experimental, uma pesquisa com materiais, uma revisão também de literatura. Então, na escolha da revisão de literatura, na escolha do nosso problema de pesquisa, a gente tem que saber exatamente quais artigos, qual é a nossa amostra para aquele estudo. O segundo elemento essencial para a construção de um problema de pesquisa que vai facilitar o seu trabalho na elaboração do TCC é que esse problema de pesquisa ele tem que ser viável. E aí pensem que menos é mais na elaboração de um TCC. Muitos alunos pecam por querer fazer um trabalho de conclusão de curso muito grande, que tem entrevistas, essas entrevistas são muito longas, tem transcrição, muitas vezes vai ter que passar por comitê de ética, né? E esse comitê de ética pode demorar mais tempo do que a gente previa. Nessas entrevistas, a gente pode ter desistências, pode ter faltas. Às vezes, a gente depende de outras pessoas que vão fazer as análises para o nosso TCC, a gente depende de algum reagente, de algum maquinário, de algo que não está no nosso alcance e que acaba atrasando esse trabalho, e depois a gente fica com muito pouco tempo para fazer a escrita. Então, ele fica um trabalho muito grande, mas mal feito, dá para ver que ele foi feito às pressas. E outros trabalhos menores, o aluno faz com tranquilidade, ele consegue fazer um bom embasamento, um referencial teórico bem feito, depois uma discussão bem fundamentada, e o professor que está assistindo aquela apresentação vê que aquele trabalho está redondinho. Ele não é um trabalho gigante, mas ele foi bem feito, bem finalizado. Então, sempre pensem na viabilidade, pensem no tempo que vocês vão demorar para fazer todo o trabalho, com margem, com sobra. Não façam um cronograma muito apertado que depois vai resultar num trabalho mal finalizado. E o terceiro elemento na construção de um problema de pesquisa bem feito é a relevância desse problema. Então, aqui eu não quero dizer que você precisa mudar o mundo, que você precisa fazer uma grande descoberta com o seu TCC, que ele vai mudar os rumos da ciência. Não, mas lendo a literatura científica na área, ele precisa fazer sentido, ele precisa agregar. Então, nessa parte, é fundamental que vocês deem uma lida nos artigos já publicados. Não precisa ser a leitura dos artigos completos, vocês vão fazer uma leitura superficial, mas para vocês terem um conhecimento suficiente das lacunas de pesquisa, das lacunas da ciência dentro desse tópico. E seguindo no meu exemplo pessoal, para ir ilustrando essa elaboração do TCC, eu tinha contado para vocês que durante a minha graduação eu escolhi fazer uma temática sobre alimentação infantil, alimentação da criança pequena. E aí eu fazia parte de uma pesquisa onde a gente estudava gestantes e crianças ali dentro do primeiro ano de vida, e dentro dessas possibilidades eu escolhi crianças de 6 a 8 meses, que é o período de tempo onde a criança está iniciando a alimentação complementar, saindo do aleitamento materno exclusivo ou da alimentação láctea para iniciar ao consumo de alimentos sólidos. As demais características da minha população de estudo, elas já estavam dadas pelo estudo. Então, eu já sabia que eram crianças que eram de classe baixa a média, recrutadas em postos de saúde da cidade de Porto Alegre. Eu já sabia que eram os dois sexos, que eram crianças sem comorbidades. Eu só delimitei a faixa etária que eu queria estudar. As demais faixas etárias não me interessavam para esse estudo. E na parte da alimentação também é um tópico muito amplo. Então, dentro da alimentação, eu delimitei, eu restringi que eu queria estudar sobre a densidade energética e densidade nutricional da alimentação complementar. A vontade de estudar esse tema, ela surgiu da prática. Então, fazendo as coletas de dados, indo na casa daquelas famílias e fazendo recordatório alimentar, eu percebi na época que aquelas crianças, isso era 2010, faz muito tempo, aquelas famílias elas não recebiam tanta orientação nutricional, então elas davam aquelas sopas que tinha cenoura, moranga, chuchu, aquele monte de vegetais, e não davam carne, tinham medo de dar carne para a criança que estava recém aprendendo a comer, então eram alimentos que tinham menor densidade energética e densidade nutricional, mas por outro lado davam muita mamadeira, muito mingau, então era isso que eu queria estudar, tanto a densidade energética das refeições quanto a densidade nutricional. Mas para isso eu também fui na literatura. Então eu estudei para ver se tinha referências sobre
densidade energética para essa faixa etária, qual era a quantidade de calorias por ml, porque a criança nessa faixa etária tem um estômago muito pequenininho. Ela precisa que as calorias e os nutrientes estejam em pouco volume de comida. Então, eu fui para a literatura, estudei sobre recomendação de ferro, de zinco, de cálcio, de outros nutrientes, para poder ver se esse trabalho era viável. No passo 3, a gente vai fazer a elaboração dos objetivos do trabalho a partir desse problema de pesquisa. E, via de regra, a gente vai ter um objetivo geral do estudo e de 3 a 5 objetivos específicos, ou algumas instituições também chamam de objetivos secundários. Para fazer o objetivo geral, a gente vai pegar aquele problema de pesquisa que a gente escreveu e a gente vai colocar no início um verbo no infinitivo, que são aqueles verbos que acabam com ar, ir, por exemplo, avaliar, sintetizar, analisar. E aí, esse verbo, a escolha desse verbo vai ser de acordo com a ação que você precisa fazer no seu trabalho. Eu vou colocar aqui na tela uma tabela com sugestões de verbos de acordo com cada ação que vocês precisam fazer no trabalho de vocês. E para os objetivos específicos, você vai quebrar esse objetivo geral, esse objetivo grande, em pequenos objetivos menores. Então, são os passos, são os degraus que você precisa subir para conseguir chegar, atingir esse objetivo geral. Vou voltar para aquele meu exemplo lá original. Então, se eu tinha um objetivo geral de avaliar a densidade energética e a densidade nutricional da alimentação complementar de crianças de 6 a 8 meses de idade no município de Porto Alegre no ano X, no ano de 2010, agora a gente pode pensar em objetivos específicos. O que eu preciso fazer para conseguir fazer essa avaliação? Primeiro, a maioria das pesquisas começam com uma caracterização dessa amostra, e eu posso colocar isso como meu primeiro objetivo específico. O meu segundo objetivo específico nesse trabalho pode ser relacionado à densidade energética. Então, é ali que eu vou querer descrever a densidade energética por refeição, porque essa densidade energética ela pode ser diferente no almoço ou no lanche, que vai ser uma fruta, ou que vai ser um pão, que vai ser um mingau. Então, de acordo com a refeição, eu posso também descrever a densidade energética total num outro objetivo específico. Nos meus objetivos relacionados à densidade nutricional, eu posso falar sobre, num objetivo específico, sobre a composição de macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios, num outro objetivo específico sobre composição de micronutrientes, então sobre ferro, cálcio, zinco. Lembrando que cada um desses objetivos específicos também vai começar com um verbo no infinitivo e vai ser uma afirmativa, vai ter ponto final, nunca vai ter ponto de interrogação ao final de um objetivo. O passo 4 na elaboração do TCC vai ser a estruturação do referencial teórico. E aqui eu digo estruturação e não a escrita direto, porque aqui muitos alunos perdem meses e meses sufocados ali nas referências, nos livros, nos artigos, lendo, sem ter clareza, sem saber por que eles estão lendo aqueles artigos. Então, aqui, se a gente faz a estruturação antes, depois, quando a gente for fazer a leitura, fica muito mais fácil. Então, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Vocês fizeram já os objetivos específicos, vocês já sabem exatamente o que vocês vão estudar ao longo do TCC para a construção desse trabalho, e agora vocês vão colocar os títulos do referencial teórico de acordo com esses tópicos em estudo. Então, eu vou poder ter um tópico ali sobre a alimentação da criança de 6 a 8 meses de vida, que ela está saindo da alimentação, do aleitamento exclusivo, seja aleitamento materno, seja por fórmula, por leite de vaca, iniciando a alimentação complementar. Eu posso descrever o tamanho do estômago da criança, posso descrever quais são as habilidades que a criança precisa para começar a mastigar, começar a engolir, digerir. Depois, um outro tópico, eu posso falar sobre essa densidade nutricional, sobre a recomendação de calorias por dia, sobre dentro desse volume que eu já tinha descrito ali, quanto de densidade energética que é recomendada para que ao final do dia essa criança consiga ter atingido as calorias que ela precisa. Depois eu posso começar a falar sobre os macronutrientes, sobre os micronutrientes, e vocês foram vendo que dentro de cada um desses grandes tópicos que eu falei, eu ia citando coisas que eu preciso escrever sobre o tamanho do estômago da criança, sobre a transição
transição de uma alimentação líquida para uma alimentação sólida. Então, esses são os tópicos que vocês também vão listar depois de terem escrito esses títulos. Então, peguem o referencial teórico, escrevam os títulos, os capítulos, entre aspas, ali, que vocês vão ter dentro desse referencial teórico. Depois, listem tudo o que vocês precisam falar dentro de cada um desses capítulos. E só a partir desse esqueleto, que a gente chama dessa estrutura, vocês vão para a leitura dos artigos. Porque daí, conforme vocês estão lendo os artigos e livros e TCCs e dissertações e teses e todos os trabalhos que vocês vão ler para fazer o referencial teórico, quando vocês baterem o olho em alguma informação que vocês lembram que está ali na estrutura, vocês já podem ou copiar e colar esse trecho com o cuidado de colocar entre aspas e colocar já qual é a página que vocês tiraram essa citação, porque depois vocês podem resolver manter como uma citação direta, entre aspas, ou vocês podem transformar essa frase que vocês copiaram ali numa citação indireta usando as palavras de vocês. Então, vocês vão escrever no trabalho de vocês a interpretação que vocês dão para aquela informação que foi tirada daquela referência, também colocando o nome do autor, mas aí não vai estar entre aspas, não precisa do número da página, mas na leitura desses artigos vocês já vão ir pensando as informações que são relevantes para a construção do referencial teórico de vocês, para depois, quando vocês forem sentar e escrever de fato o referencial teórico, vocês já estão cheios de músculos e gordura e outros elementos desse corpo desse referencial teórico que vai facilitando então essa estruturação. No passo 5, você vai fazer a justificativa do seu trabalho, que, como o próprio nome diz, a gente vai colocar aqui nessa seção do trabalho o que justifica a elaboração do TCC, por que ele é importante, por que ele precisa ser realizado. E aqui muitos alunos têm dificuldade, mas eu vou dar o passo a passo aqui, o que você precisa escrever nessa sessão. A gente vai começar falando sobre o problema de pesquisa. Você vai apresentar o problema de pesquisa e por que ele é importante na literatura, quais são as lacunas que existem para resolução desse problema de pesquisa que você pretende resolver com esse trabalho. E aqui você pode trazer tanto uma falta de estudos dentro de matemática ou estudos conflitantes. Então, você pode ter ido para a literatura e viu que tem artigos que se contradizem nesse tema que você está estudando. E é por isso que, então, esse trabalho se justifica. Vocês não vão aqui se estender num referencial teórico, numa abordagem ampla, profunda da literatura. Vocês vão abordar somente essa lacuna, esse problema de pesquisa que vocês estão tentando solucionar e vocês vão apresentar também os objetivos de vocês. Então, a partir dessa lacuna, qual que é o objetivo geral? Vocês podem colocar também os objetivos específicos, se vocês acharem relevante, e vocês vão terminar essa justificativa falando sobre quais são os resultados esperados para esse estudo, o que vocês esperam responder, resolver, o que vocês esperam encontrar com a elaboração desse trabalho. Então, é bem simples, é bem objetivo, não precisa se estender muito, ali de meia página ou uma página para um TCC já está de bom tamanho. O passo 6 é um dos mais importantes do trabalho, que é a construção da metodologia do estudo. Então, não importa se você está fazendo um estudo com dados primários, que você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma intervenção, você vai fazer uma observação, ou se são dados secundários, você vai coletar de prontuário, de um banco de dados, você vai coletar informações de uma revisão bibliográfica. Não importa o tipo de estudo, a metodologia tem que estar muito bem descrita, porque é aqui que os professores, a banca, vão se debruçar mais para avaliar se o seu trabalho foi bem construído, foi bem feito. Só que existem muitos tipos de metodologia, conforme eu já fui falando alguns aqui, então eu não vou detalhar nessa aula o que você precisa escrever na metodologia, só vou dizer para você dar bastante atenção para escrever com o máximo de detalhes possível, mas eu prometo para vocês que ali nos próximos meses eu vou trazer muito conteúdo sobre cada uma das metodologias. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma revisão sistemática, o que você precisa de escrever no seu trabalho, qual que é o passo a passo para fazer essa revisão sistemática, se você vai fazer um estudo transversal, observacional, analítico. Então, fiquem atentos que nos próximos meses aqui eu vou liberando mais conteúdo com esse detalhamento para vocês. No passo 7, eu faço a elaboração da introdução.
E sim, vocês podem achar estranho, porque a introdução tá lá no início do trabalho, mas eu deixo ela para o final. Porque depois, agora que vocês já construíram todo o referencial teórico, já construíram os objetivos, a justificativa, a metodologia, fica muito mais fácil, fica muito rápido de escrever a introdução. Vocês vão ir pensando essas informações que eu vou listar agora e vocês vão elaborar a introdução com muita facilidade. O primeiro elemento da introdução vai ser uma apresentação geral sobre a temática do estudo, em termos bem gerais, bem breve, bem amplo, para depois a gente começar agora a fazendo essa construção do pensamento. O segundo elemento da introdução vai ser você falar sobre as certezas da literatura, aquilo que os artigos científicos, que os livros já apresentam de consolidado sobre essa temática de estudo. E aí, no terceiro elemento, a gente vai apresentar o problema de pesquisa de vocês. Então, qual que é a lacuna que falta ser resolvida, falta ser respondida, que o trabalho de vocês pretende contribuir. Aí, essa construção já vai desencadeando no objetivo geral de vocês, então apresentem o objetivo geral. Se vocês acharem relevante, podem apresentar os objetivos específicos também. E depois a contribuição, então, que esse trabalho pretende ter na literatura. E por fim, vocês vão trazer ali na introdução sobre um resumo da metodologia de vocês. Qual é o delineamento que vocês escolheram? É um delineamento quant, é quali, é transversal, é longitudinal? Vocês vão fazer entrevista, não vão? Vai ter transcrição, não vai? Vai ser um estudo observacional ou de intervenção? Vai ser um estudo analítico? Então, ali vocês vão ir descrevendo o estudo de vocês, se vai passar por comitê de ética, questões éticas vocês podem trazer ali de uma forma bem breve, porque depois isso vai ter um detalhamento lá na metodologia. É só uma introdução sobre a metodologia que vocês vão aplicar no trabalho de vocês. Vocês podem trazer resultados esperados, mas geralmente acaba ali na parte da metodologia mesmo. No passo 8, vocês vão elaborar o cronograma do estudo. Então, todo projeto de pesquisa precisa ter um cronograma. Esse cronograma, ele é habitualmente apresentado num formato de quadro, então aquela estrutura de tabela com linhas e colunas. Na parte de cima, vocês vão colocar mês a mês, até o mês de entrega do trabalho, e nas linhas vocês vão colocando as etapas. Então, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, elaboração do projeto, submissão ao comitê de ética, que se vocês precisarem de apreciação ética, reservem ali uns 2 meses por segurança, as coletas de dados, as análises, a escrita do trabalho de vocês até a entrega. Vocês vão marcando X para aqueles meses que vocês estão reservando para cada uma dessas etapas. Então, você vai para o passo 9, que é o orçamento. Então, todos os estudos precisam apresentar um orçamento, que é os custos que você vai ter com a elaboração dessa pesquisa. Esses custos, eles podem ser por impressão de questionários, por compra de canetas, lápis, borracha, por algum deslocamento que você precise fazer para fazer as entrevistas. Ele pode ser também para impressão do trabalho final, para entregar para a faculdade. Então, a impressão, encadernação desse trabalho final. Pode ser alguma coisa relacionada ao uso de computador. Então, você vai avaliar o que você precisa de recursos para elaboração do seu trabalho e apresenta também num formato de quadro, ali com linhas e colunas, com o custo final também. O passo 10 é a elaboração das referências. Então, não existe TCC sem essa seção das referências. A gente não faz trabalho de conclusão só com informações da nossa cabeça. A gente precisa trazer um embasamento teórico da literatura científica e é ali que a gente vai apresentar quais são as referências que a gente usou para elaboração desse trabalho. Lembrando que todas as obras que vocês apresentarem nas referências precisam ter sido citadas no texto e todas as obras que vocês citarem no texto precisam estar nas referências. Essa referência, de acordo com a BNT, ela pode ser elaborada por ordem alfabética, então ordenada de acordo com o último sobrenome dos autores, ou pode estar em ordem numérica. Então, nesse caso, as citações vão estar no texto em número e nas referências a gente vai ter a ordem dessa numeração, a ordem que essas citações aparecem no texto. Mas a gente já tem bastante vídeo aqui no canal sobre elaboração de referências, sobre citações, então não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo.
O passo 11 vai ser você colocar os apêndices e anexos do trabalho depois das referências. Então, esse passo não é obrigatório, mas se você tem documentos que você precisa colocar no trabalho, vai ser ali, depois das referências. E a diferença do apêndice e do anexo é que o apêndice vão ser documentos que você mesmo elaborou, foram elaborados pelo autor. Digamos que você tem um roteiro de perguntas, um questionário que você vai fazer durante as entrevistas, ali que você vai colocar. Você vai citá-la no texto quando você falar do questionário, você vai dizer que está nos apêndices e ali no final você vai colocar o apêndice, na ordem que eles forem citados no texto. E os anexos vão ser documentos que não foi você que elaborou. Digamos que você vai usar um questionário que já foi produzido por outro autor, que já foi validado, você vai colocar lá no texto que ele é um anexo, e ali no anexo, então, você vai colar esse questionário. O passo 12, já indo para o final, prometo para vocês, é fazer o resumo de vocês. Então, esse eu recomendo que vocês façam bem no final, porque vocês já vão ter essa ideia total do trabalho de vocês. E ele vai ser elaborado em um parágrafo único, justificado, com espaçamento simples entre as linhas. E vocês vão começar esse resumo trazendo uma contextualização do assunto, assim como a gente trouxe lá na introdução, mas de uma forma ainda mais breve. O que existe de certeza na literatura e o que existe de lacunas, então, com a apresentação do objetivo de vocês. Depois vocês vão escrever brevemente sobre a metodologia de vocês, quais são as ferramentas, as técnicas que vocês pretendem usar para a elaboração desse trabalho e também de uma forma muito breve quais são os resultados esperados com esse estudo. Isso deve dar em torno de 150 a 500 palavras, de acordo com a ABNT. Mas observação aqui, se a sua instituição dá outra orientação, sempre sigam as normas da instituição. Mesmo que elas contradigam a ABNT, o que a sua instituição diz é o que eles vão usar de parâmetro para fazer a sua avaliação. Então, siga sempre a sua instituição. Depois desse resumo, deixem uma linha em branco e então escrevam as palavras-chave, geralmente de 3 a 5. E para a escolha desses termos da palavra-chave, busquem por termos indexados. Eu vou deixar o endereço aqui do Dex, que é onde vocês conseguem ver se os termos são indexados ou não. E, segundo as normas da ABNT, você precisa também apresentar esse resumo numa língua estrangeira. Aí você vai também consultar as normas da sua instituição. Se a instituição também pede esse resumo em língua estrangeira, vocês podem escolher entre inglês, espanhol ou outra língua e vocês vão fazer a tradução tanto do resumo quanto das palavras-chave. O passo 13 é a elaboração da capa e da contracapa do trabalho. Também vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo, de vídeos onde eu explico passo a passo para a elaboração da capa e da contracapa. Lembrando que é a primeira impressão do seu trabalho, então a primeira coisa que a banca vai ver quando receber esse projeto é a capa. Então, façam bem direitinho, de acordo com as normas da ABNT. E depois, o próximo passo é a elaboração do sumário. Então, eu sempre deixo o sumário como último passo, porque senão vocês precisam ficar atualizando ele o tempo inteiro conforme vocês vão fazendo modificações no trabalho, mas conforme vocês forem fazendo a construção dos títulos do trabalho, fiquem atentos para já ir categorizando se é um título primário, título secundário, título terciário, porque depois fica muito mais fácil para a gente fazer a elaboração do sumário. Também vou deixar o link aqui dos tutoriais para vocês, tanto se vocês estiverem fazendo o sumário pelo Google Docs quanto pelo Word. Eu já tenho vídeo aqui explicando sobre os dois tipos de sumário e vou deixar os links aqui embaixo na descrição também. E o passo 15 é a sugestão para você dar uma olhada na página aqui embaixo, no primeiro link da descrição e dos comentários, no curso Saindo do Zero, que é um curso desenhado para você que está iniciando o TCC, que ainda está na etapa zero, ele não tem nem o tema bem delimitado, a como fazer a estruturação do seu TCC para você conseguir ter confiança depois de seguir, para poder ter orgulho do seu trabalho. Então, é para cada um desses passos que eu fui trazendo hoje de estruturação lá do início, eu vou ter 2 a 3 aulas dentro desse curso para ir trazendo com muito mais detalhes, com muita prática, com muito exemplo, no passo a passo mesmo. Então, se você tiver interesse nesse curso, dá uma olhada aqui na descrição. E independente se você vai ser meu aluno lá no curso, se você vai continuar sendo meu aluno aqui nos conteúdos gratuitos do Instagram, eu desejo para você um ótimo TCC, que você consiga construir o seu trabalho com tranquilidade e com qualidade. E fica no final aquele meu pedido de sempre para você se inscrever e para compartilhar com algum amigo, com algum colega que está passando pela mesma fase que você.
Te vejo no próximo vídeo.